Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça do meu ensino, mas guarde meus mandamentos no coração, pois eles prolongarão sua vida por muitos anos e lhe trarão paz e prosperidade. Que o amor e a fidelidade nunca o abandonem. Amarre-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do coração. Assim, você terá o favor de Deus e a boa consideração das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua colheita. Então seus celeiros ficarão cheios e seus tonéis transbordarão de vinho novo. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se irrite com a sua repreensão. Pois o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai ao filho em quem tem prazer. Felizes os que encontram a sabedoria, os que alcançam o entendimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, e nada do que você desejar se compara a ela. Na sua mão direita há longa vida, na esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore da vida para os que a abraçam, e quem a segura será abençoado. Com sabedoria, o Senhor lançou os fundamentos da terra. Com entendimento, firmou os céus. Por seu conhecimento, as fontes se dividiram e as nuvens deixam cair o orvalho. Meu filho, não perca de vista a sabedoria e o bom senso. Guarde-os. Serão vida para você e enfeite para o seu pescoço. Então, seguirá seguro em seu caminho e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo. Seu sono será tranquilo. Não tema o pavor repentino, nem a ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor estará ao seu lado e guardará seu pé contra armadilhas. Não negue o bem a quem o merece, estando em suas mãos o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei, se você já tem com você. Não planeje o mal contra quem vive em paz ao seu lado. Não acuse sem motivo quem não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas é amigo dos justos. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos arrogantes, mas concede graça aos humildes e oprimidos. Os sábios herdarão honra, mas os tolos colherão apenas vergonha. Salmo 32. Feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas, cujos pecados foram cobertos. Feliz é a pessoa a quem o Senhor não cobra a culpa, e em cujo espírito não há engano. Quando calei meus erros, meu corpo definhava. Meus ossos se consumiam pelo meu lamento o dia inteiro. De dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força se secava como sob o calor do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não escondi a minha culpa. Eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso que todos os fiéis te busquem enquanto podem te encontrar. Mesmo quando as grandes águas se levantarem,
elas não os alcançarão. Tu és o meu refúgio. Me proteges da aflição e me cercas com canções de livramento. Eu te instruirei e te mostrarei o caminho a seguir. Te aconselharei, cuidando de ti com amor. Não sejam como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que precisam de freio e rédea para se aproximar. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas o amor fiel do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos os que têm o coração íntegro. Romanos 8. Agora, portanto, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá vida, em Cristo, te libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei não podia realizar, por causa da fraqueza humana, Deus realizou enviando o seu próprio Filho em forma semelhante à nossa, para lidar com o pecado. Assim, ele venceu o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não vivemos mais segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, busca as coisas da carne, mas quem vive segundo o Espírito, busca o que vem do Espírito. A mente dominada pela carne leva à morte, mas a mente guiada pelo Espírito leva à vida e à paz. A carne se opõe a Deus, não se submete à sua lei e nem pode. Por isso, quem vive preso à carne não pode agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Mas se Cristo está em vocês, ainda que o corpo esteja sujeito à morte por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos vive em vocês, ele também dará vida a seus corpos mortais pelo Espírito que habita em vocês. Assim, irmãos e irmãs, temos uma responsabilidade, não com a carne, para vivermos segundo ela. Pois se viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as práticas do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito que receberam não os torna escravos para viverem com medo novamente, mas lhes dá adoção como filhos, e por ele clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Eu penso que os sofrimentos de agora não se comparam à glória que será revelada em nós. Toda a criação aguarda ansiosa pela revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeitada à frustração não por escolha própria, mas por vontade de Deus, na esperança de ser liberta da corrupção e participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme até hoje como em dores de parto. E não só a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção plena, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. E a esperança que já se vê não é esperança. Quem espera pelo que já tem? Mas se esperamos o que ainda não temos, o fazemos com paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos
conforme a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que ele conheceu de antemão, também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que diremos diante disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por tua causa enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 55. Venham todos os que têm sede, venham às águas. Mesmo quem não tem dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem gastar nada. Por que gastar no que não é pão? Por que trabalhar por aquilo que não satisfaz? Escutem bem o que digo, comam do que é bom e terão prazer no melhor da vida. Inclinem seus ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Farei com vocês uma aliança eterna, a mesma fidelidade prometida a Davi. Eu o coloquei como testemunha entre os povos, um líder e comandante para as nações. E vocês chamarão nações que não conhecem, e povos que não conhecem virão correndo até vocês, por causa do Senhor seu Deus, o Santo de Israel, que lhes deu honra. Busquem o Senhor enquanto podem encontrá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o perverso abandone seus caminhos e o injusto deixe seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que terá compaixão, para o nosso Deus, que perdoa abundantemente. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem regar a terra, fazendo brotar e florescer, dando semente a quem planta e pão a quem come, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas realiza o que desejo e cumpre o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão com alegria e serão guiados em paz. Montes e colinas cantarão diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em vez de espinheiros, crescerão pinheiros. Em vez de urtigas, crescerão murtas. Isso será para a glória do Senhor, um sinal eterno que nunca será apagado. Jeremias 10. Escutem a palavra que o Senhor fala a vocês, povo de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam os costumes das nações, nem tenham medo dos sinais do céu, mesmo que os povos fiquem apavorados com eles. Os costumes dessas nações não têm valor.
Eles cortam uma árvore da floresta, o artesão a trabalha com suas ferramentas, enfeitam com prata e ouro, prendem com martelo e pregos para que não caia. São como um espantalho em campo de pepinos, não podem falar. Precisam ser carregados porque não andam sozinhos. Não tenham medo deles porque não podem fazer mal, nem também fazer o bem. Não existe ninguém como tu, Senhor. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te temeria, Rei das Nações? É a ti que o respeito deve ser dado. Entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não há ninguém como tu. Todos eles são tolos e sem entendimento. Aprendem apenas com ídolos de madeira que nada valem. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. O artesão e o ourives moldam esses objetos e depois eles são vestidos de azul e púrpura, obra de mãos habilidosas. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Quando se ira, a terra treme e as nações não suportam a sua fúria. Digam a eles: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi o Senhor quem fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estendeu os céus pelo seu entendimento. Ao fazer soar o trovão, ele agita as águas no céu, faz as nuvens subirem dos confins da terra, envia relâmpagos com a chuva e solta o vento dos seus depósitos. Todo ser humano é tolo e sem conhecimento. Todo ourive se envergonha dos ídolos que fabrica, porque as imagens são mentira. Não há sopro de vida nelas. São inúteis, obra de engano. No tempo do juízo, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses ídolos, pois ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é o povo da sua herança. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Juntem o que é de vocês para sair da terra, vocês que vivem cercados. Pois assim diz o Senhor: desta vez lançarei para fora os moradores desta terra. Eu os farei sofrer para que percebam o que acontece. Ai de mim por causa da minha ferida, é uma chaga incurável. Mas eu disse: esta é a minha dor e preciso suportá-la. Minha tenda está destruída, todas as cordas arrebentaram. Meus filhos foram embora e já não estão mais aqui. Não há ninguém que arme a minha tenda, nem estenda minhas cortinas. Os pastores se tornaram insensatos, não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram, e todo o seu rebanho se espalhou. Ouçam, já chega a notícia. Um grande tumulto vem da terra do norte e fará das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Eu sei, Senhor, que o caminho do ser humano não está em suas próprias mãos. Não cabe a quem anda decidir seus passos. Corrige-me, Senhor, mas com justiça, não com tua ira, para que eu não seja destruído. Derrama tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, devoraram totalmente, destruíram sua terra e arruinaram sua morada.